Boa tarde para vocês. Mais um mês aqui a gente se encontrando para compartilhar aí com vocês temas relevantes. Hoje nós convidamos novamente a doutora Isla, nossa parceira aqui do Grupo InovaCom, advogada, tributarista, que está à frente aqui da parte da reforma tributária conosco. Então, a gente convidou ela para falar de um tema bastante polêmico. Por que que eu digo que é polêmico? Porque hoje aqui no Grupo InovaCom, nós enviamos para todos os nossos clientes a comunicação para que vocês possam fazer a ata de acordo societário. E teve muitos questionamentos, será que é obrigatório? Por que eu tenho que fazer isso? Enfim. Então, a gente achou prudente convidar a doutora Isla, justamente para ela passar para a gente de uma forma simplificada os embasamentos legais e que isso pode impactar na nossa empresa, tá? Então, foi esse o motivo. Obrigada mais uma vez, doutora, de estar aqui nos prestigiando. Eu esqueci de falar uma coisa, a gente está gravando, pessoal, esta reunião, justamente para aquelas pessoas que não conseguiram entrar, vai ficar depois no nosso canal do YouTube, para que vocês possam depois assistirem novamente ou compartilhar com alguém, tá? Então, eu estou passando aqui a palavra para a doutora Isla. Seja bem-vinda, Isla. Muito obrigada. E é com você. Boa tarde, pessoal. Acho que eu já consegui dar boa tarde para todos que estão presentes. É uma satisfação enorme para mim estar aqui novamente com a InovaCom em mais um evento. E hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto bastante, que é o direito empresarial, especificamente as atas de acordo societário. Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, para a gente iniciar a apresentação. Eu vou pedir só para aqueles que tiverem dúvidas, inclusive o pessoal da InovaCom que está participando aí. Se vocês tiverem dúvidas ao final, eu vou esclarecer todas, vou fazer uma apresentação bem breve, bem objetiva, para a gente ter tempo ali para sanar alguma dúvida, eventual questionamento que vocês tenham ao final da apresentação, tá? Vocês estão visualizando a apresentação? Maravilha. Doutora. Oi, perfeito. Então, vamos iniciar. Hoje o tema da nossa palestra é a ata de acordo societário. O que a sua empresa precisa entender para organizar esse acordo dos sócios e evitar problemas jurídicos. Então, a gente vai abordar aqui hoje, antes de começar, né, vou me apresentar para vocês, aqueles que eu ainda não conheço. Eu sou a Isla Ribeiro, eu sou uma advogada com mais de 10 anos de experiência na área empresarial, e as minhas especialidades são direito empresarial, societário e tributário. Eu sou formada pela Universidade Paulista Unip, aqui de São José dos Campos, e fiz pós-graduação do IBMEC de São Paulo. Além disso, hoje eu estou como membro das comissões especiais de Direito Tributário e Direito Empresarial da OAB de São Paulo, sempre buscando ali estar bem atualizada com a legislação, com as práticas atuais, para atuar junto aos meus clientes. O que a gente vai abordar hoje sobre esse tema? O que é essa ata de acordo societário, conceito, base legal, aplicação prática, quando ela é obrigatória, as cláusulas essenciais e as vantagens e a segurança jurídica que esse documento transmite. Vocês podem ficar tranquilos que eu não vou usar nenhuma linguagem técnica, vai ser tudo bem simplificado, bem objetivo, realmente para vocês conseguirem assimilar, compreenderem. Vocês vão ver que vocês já praticam a elaboração de atas aí, vocês só não tinham claramente aí na consciente de vocês qual é o tipo de documento que vocês estavam elaborando, tá? Por que essa ata de acordo societário importa? A partir de 2 sócios na empresa, já é motivo de haver divergências. Os seres humanos, cada um é um ser individual. Então, é normal ter conflito em todas as sociedades, principalmente aquelas familiares, né? Quem aí nunca teve um marido como sócio, uma cunhada, um irmão? Então, sempre há divergências de opiniões.
Sem formalização das determinações da empresa, existem conflitos, e esses conflitos, quando eles não são formalizados entre as partes, eles viram objeto de litígio judicial, que aí começa a demanda de processos judiciais, um quer processar o outro, enfim. Com as atas, todas as decisões da sociedade, elas são documentadas e têm valor probatório. O que é esse valor probatório? Essas atas documentadas, elas depois podem ser utilizadas em litígios. Então, caso vocês tenham combinado, depois a pessoa fala que, mas não estava escrito, você usa a ata como documento dentro de um processo judicial. Então, o principal objetivo da ata é proteger os combinados, proteger os sócios envolvidos ali na sociedade, tá? Então, vamos começar. O que é a ata? Ela é um instrumento jurídico que formaliza decisões entre sócios de uma empresa, complementa a lei e o contrato social sem contradizê-los. Quando vocês fazem abertura, alteração, já tem lá no contrato social várias cláusulas, várias. Não sei se todos vocês leem uma por uma das empresas de vocês, mas lá tem todas as limitações, como que a sociedade vai funcionar, qual que é o percentual de capital social, tem todas as informações lá. Mas aqueles combinados extras que vocês fazem, eles não costumam ficar ali no contrato, eles costumam ser feitos em documentos à parte, né? Da onde nasceu ali a ata de acordo societário? Ela é prevista no Código Civil e na Lei das SAs, no artigo 118. Não tem nada específico no nosso Código Civil para os outros tipos de empresa, que é as limitadas, as SA, mas a gente acaba utilizando a mesma regulamentação do artigo 118 da Lei das SAs, porque a gente usa ali como um paralelo mesmo, é usada num tipo de empresa, a gente acaba utilizando nos outros, e regula o que a lei não determina automaticamente. Então, tudo que está em aberto na empresa, não está presente no contrato social, é um combinado informal entre os sócios, o correto, o ideal, é ser regulamentado por uma ata societária. Obrigatoriedade. É uma dúvida muito comum. Antes de fazer esse material para passar aqui para vocês, eu estive em reunião com o pessoal da InovaCo, principalmente com o pessoal do Legalização, acho que o Gustavo está presente aqui na reunião hoje, e surgiu a dúvida quanto ao registro de ata anual de abril e a ata de dezembro de 2025. O que aconteceu? Em dezembro de 2025, teve uma oportunidade, uma estratégia tributária por conta de uma alteração da legislação. O que aconteceu no final do ano passado? Foi determinado que, a partir de 2026, seria tributada a distribuição de lucros em todas as empresas. Mas, para garantir que a distribuição de lucros permanecesse isenta dos lucros acumulados até 12 de 2025, as empresas teriam que ter o registro de uma ata deliberando isso e a forma que esse valor seria distribuído até 2028. Então, essa ata de dezembro, que a InovaCon fez toda uma movimentação, contatou os clientes, fez o registro das atas no final do ano passado, foi uma coisa atípica, foi um caráter excepcional. Então, isso é uma coisa para proteger os clientes, para proteger a empresa de vocês de tributação de imposto, mas era uma coisa pontual. E agora, a gente está no mês de abril, aqui no comecinho do mês. Todo ano, no mês de abril, tem que ser feita a ata anual, que é obrigatória pelo Código Civil, onde os sócios têm que aprovar as contas do exercício social encerrado. Então, qual que é o fluxo? A contabilidade fecha o exercício anterior, e aí, um balanço fechado desse ano agora, 2025, fechamos agora em 2026. Os sócios têm que deliberar se eles aprovam todas essas contas. Aí, como que funciona? Vocês têm que fazer lá a reunião, você está com o seu sócio, falar assim, sócio, ou esse ano a gente teve uma movimentação dentro da nossa empresa que gerou um lucro, não sei, vou colocar um valor bem legal, R$1 milhão. Nós vamos dividir meio a meio, ok? Ok. Aí vocês vão lá, fazem esse documento e registram ele. As contas estão todas aprovadas, o resultado da contabilidade foi isso.
vamos lá assinar que a gente concorda que as contas estão todas corretas. Isso é muito importante, porque eu tenho vários casos que eu poderia mensurar aqui para vocês, falar de divergências de sócios que, enquanto eles estão ali na sociedade, são amigos. Acontece alguma coisinha ali fora da curva, por exemplo, um caso real meu. Um dos sócios se casou, a esposa desse sócio não gostava do outro sócio. Ela começou a criar conflitos ali entre eles. Aí começou a falar, mas ele tira mais dinheiro que você, eu acho que não tá certo, alguma coisa errada. Quando você tem esse documento no cartório, ele mostra que ele aprovou aquela deliberação. Então, é um documento a mais para resguardar aquele sócio que está correto. Ele entrou ali no meio do conflito porque uma pessoa não gosta da outra. Então, é esse tipo de solução que essa ata ajuda a resolver. E quem realizou a ata de dezembro de 2025 ainda precisa fazer a ata de abril referente ao exercício de 2025. Porque, como a gente explicou aqui, os objetivos de cada uma das atas são totalmente diferentes. A que o Legalização provavelmente mandou para vocês agora em abril é essa ata anual para aprovar as contas do exercício anterior. E a ata de dezembro foi uma ata excepcional. Foi uma ata só para deliberar aquele ponto específico, foi uma oportunidade tributária para as empresas economizarem nos impostos. Para quem se aplica o registro dessa ata? Para quem tem múltiplos sócios, então, se você é um empresário individual, você é uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal, não tem necessidade de fazer esse tipo de ata, né? É indispensável quando tem 2 ou mais sócios com interesses distintos, quando há lucros desproporcionais, distribuição diferente para a participação no capital social, exige anuência formal, prevenção de litígios, empresas que desejam resguardar a aprovação das contas formalmente. Aqui eu deixei para vocês alguns pontos que a gente pode incluir nesse acordo de sócios, tá? Então, a gente pode colocar, além da aprovação das contas, que é de praxe, que todo mundo sempre coloca, alguma questão da administração, alguma questão das regras para distribuir lucros, se tem quórum, algum quórum específico para tomada de decisões da empresa, no que se refere à parte administrativa, regras de como vai ser feita a transferência de cotas, formas de vender as cotas, como é venda conjunta, se não é, e o valuation, como que vai ser feito o cálculo, entre outras coisas. E por que que essa ata protege a sua empresa? Eu acabei já dando um exemplo ali para vocês, mas eu acho que eu consigo trazer mais alguns, né? Em cenários de dissolução societária ou litígio, a ata assinada funciona como um elemento probatório. Ele evita a alegação de prejuízo ou questionamento sobre valores distribuídos. Ele é uma prova de anuência dos sócios, ele registra o consentimento formal de todos, é um histórico documental, cada exercício registrado e aprovado, e ele tem menos burocracia, não exige registro em junta comercial. Esse ponto do registro, ele é polêmico, eu vou abordar ele no próximo slide com vocês, mas agora eu vou focar em outra coisa, eu vou trazer aqui para vocês um outro caso real de problemas ali societários. Imaginem que você tem o seu sócio e um dos sócios resolve fazer um empréstimo na empresa. Ótimo, perfeito. Vocês concordaram, aquele seu sócio, uma pessoa que você confia, uma pessoa que trabalha com você, tá ali no dia a dia, e ele faz um empréstimo em nome da empresa, só que é um empréstimo pessoal para ele, para resolver algum problema interno pessoal. Essa pessoa vem a falecer. E aí? Quem vai assumir a responsabilidade desse empréstimo? Se vocês tivessem feito uma ata de acordo societário, incluído lá na ata que tem um empréstimo, que seria a responsabilidade do sócio X, e que em caso de falecimento, ia continuar responsável pelo empréstimo, seriam os herdeiros, sucessores, você já ficaria resguardado. Mas nesse acordo verbal é um problema enorme, porque é muito difícil você conseguir comprovar que o empréstimo foi para aquela pessoa. Enfim, é uma das linhas de um problema que pode surgir para a proteção da empresa, né, a falta dessa ata. As vantagens práticas do acordo dos sócios.
Sem registro obrigatório, não precisa ser arquivado na junta comercial, mais agilidade menos custo. A confidencialidade, não existe publicação no diário, não exige publicação no diário oficial, mantém sigilo sobre as decisões internas. Flexibilidade, ele pode ser ajustado entre os sócios sem alterar o contrato social e é aplicável a qualquer empresa, startups, pequenas, médias ou grandes, o acordo de sócio serve a todos. Vamos começar aqui pelo ponto polêmico, sem registro obrigatório. Em regra, não é necessário ser feito o registro na junta para aquela ata de acordo societário ter validade. Mas, quando a gente fala de fechamento contábil, é interessante, eu tenho certeza absoluta que a InovaCon sempre orienta vocês a fazer o registro na junta comercial. Ah, Isla, mas você está falando para mim que ele vai ficar exposto, porque todo que a gente registra na junta, ele se torna um documento público. Sim, mas quando você vai fazer a ata de abril, que é para fechamento de contas, você não precisa deixar explícito quais são os valores da sua empresa. Existem formas de escrever, de deixar registrado lá, sem expor valores, que é o que eu acho mais coerente, principalmente para preservar as questões financeiras, tanto dos sócios quanto da empresa, mas existem formas ali de fazer o registro sem deixar nenhum valor explícito. Outro ponto importante, no final do ano passado, nas atas de abril, a gente teve até divergência na junta. Primeiro eles falaram que tinha que colocar valor, depois que não tinha, e a própria junta depois corrigiu e falou, não é necessário colocar valores explícitos. Só fazer as menções ali de que as contas estão aprovadas ou não, qual que é a data do balanço que foi fechado, fazer a referência aos documentos que originaram aqueles valores aprovados, tá? Essa questão da confidencialidade também. A partir do momento que vocês registram na junta, o documento vai se tornar público. Qualquer um que entrar lá na JuSesp consegue consultar, então por isso que a gente sempre orienta a não deixar valores, informações explícitas. Mas e aí, como fica? Então, eu quero fazer uma ata de acordo, eu quero colocar ali no meu acordo algumas questões gerenciais, estratégicas, e eu não quero que tenha publicidade na junta. Como que eu vou fazer para ter validade desse documento? Hoje, a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o GovBR. E ali pelo GovBR, vocês conseguem fazer assinatura eletrônica. Hoje, ela facilitou muito a nossa vida aqui de advogados, principalmente, porque a assinatura pelo aplicativo do GovBR, ela já é reconhecida pelos tribunais daqui de Justiça do Estado de São Paulo, acredito pelos outros tribunais também, como uma assinatura formal válida. Ela tem o mesmo valor daquela assinatura feita antigamente e registrada no cartório, com carimbo de autenticidade. Então, o que vocês podem fazer? Faça uma ata, é uma alternativa, e assinem pelo GovBR e deixem arquivado na empresa. Então, essa é uma ferramenta também, uma forma de fazer para o documento ter ainda a sua validade, poder ser usado em possíveis futuros litígios, mas ele não foi registrado na junta, não está dando publicidade para outras pessoas verem essas tomadas de decisões internas mais estratégicas. Então, para exemplificar aqui com um desenho tudo isso que eu falei para vocês, a gente tem um alto risco, baixo risco, exposição e conformidade. Sem acordo, só os contratos de boca, existe muito risco de litígios. Com os acordos, as decisões são formalizadas, traz mais segurança ali para todas as partes envolvidas. Com o acordo, existe a proteção patrimonial, lembra lá que é o exemplo do empréstimo que eu dei para vocês, e sem o acordo, existe a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Esse ponto aqui é crítico. Se eu não me engano, a desconsideração está prevista no artigo 50 do Código Civil. E o que acontece? Quando a empresa tem débitos e ela não consegue arcar com esses débitos, vamos trazer de novo o exemplo do banco. Foi feito um empréstimo, a empresa não tem liquidez para pagar o empréstimo, porque na verdade era para o sócio pagar. O que acontece? O banco vai ajuizar uma ação contra a empresa. E se ele não acha ativos financeiros na empresa para liquidar o débito, ele pede a desconsideração da personalidade jurídica. O que isso significa? O banco vai pedir
nos autos do processo para que seja atingido o patrimônio pessoal dos sócios. Imagina, aí você, que era um sócio que não tinha nada a ver com o empréstimo, mas não tem como comprovar isso, você acaba sendo prejudicado, você pode ter ali reflexo nos seus bens pessoais. Próximos passos para a sua empresa. Verifique a sua situação atual, se a sua empresa já possui uma ata de acordo societário atualizada. A ata anual é até abril, a aprovação das contas do exercício de 2025. Não deixem para a última hora. A gente está aqui no dia 8, a gente ainda tem até o final desse mês para fazer a ata, a assinatura, o registro na JUSESP. E casos muito específicos que tenha divergência já entre sócios, não está ali um bom relacionamento, recomenda-se que faça com auxílio de advogado. Eu queria deixar alguns pontos de observação aqui para vocês, né, nesses próximos passos, porque hoje a Inovacom já consegue atender vocês com essa elaboração da ata, mas às vezes muitos clientes só recebem o comunicado e não têm o conhecimento de todas aquelas informações, todas aquelas situações que dá para incluir dentro dessa ata que vocês já fazem agora no mês de abril, e acabam ali assumindo riscos desnecessários que poderiam já estar sendo barrados para evitar qualquer problema. Então, quando vocês responderem, eu acho que o Gustavo já mandou, depois eu já confirmo com ele aqui na reunião mesmo. Quando vocês recebem o ticket, se vocês tiverem pontos para colocar na ata de vocês, que estão além do fechamento anual, que é uma coisa que já está padrão na ata, comuniquem o pessoal do legalização, que eles vão conseguir te orientar, eles vão conseguir conversar com vocês sobre isso. Principalmente a questão de empréstimos. Às vezes vocês já registram todas as reuniões que fazem dos sócios mensal, por exemplo. Vocês já têm uma ata ali informal, onde foi tudo combinado. Vocês podem usar essa ata anual para ratificar todas as atas durante o ano de 2025, colocando uma cláusula, por exemplo, olha, os sócios concordam que as reuniões mensais realizadas, que foram registradas em atas, todas as decisões estão ratificadas nessa ata. Não tem necessidade de expor o que vocês combinaram, mas existem formas de formalizar isso nessa ata que vocês registram agora em abril, para evitar maiores problemas, para proteger vocês. Então, uma ferramenta que vocês já têm em mãos, para evitar problemas, judicialização, e que às vezes vocês ainda não tinham conhecimento de tanto de coisas, o quão importante esse documento é, e quais informações vocês poderiam acrescer nessa ata que vocês registram agora em abril, tá? E aí, uma frase final para vocês. Proteja a sua empresa antes do conflito chegar. O melhor conflito que tem é aquele que não existe. O pessoal fala assim, você é advogado, você não gosta de contencioso, você não gosta do processo judicial. Não, eu não gosto. Eu gosto de resolver tudo no extrajudicial, eu gosto de fazer documento, eu gosto de deixar tudo formalizado, porque eu acho que é o melhor cenário para todas as partes, porque o processo judicial, ele é desgastante, ele é oneroso, custa caro, então tudo que a gente sempre puder fazer para proteger a empresa, proteger a relação dos sócios, é melhor a gente resolver no extrajudicial, e a ata de acordo societário é uma excelente ferramenta para isso. Então, vou encerrar a apresentação aqui. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito bom, doutora. Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas, né? Para ver se alguém aí tem alguma dúvida. Fica à vontade aí, pessoal. Erguei a mãozinha que a doutora vai tirando as nossas dúvidas aí. Um de cada vez. Deixa eu só confirmar, Gustavo, você já mandou, né, ticket para todo mundo fazer a ata de abril. Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Sou o Gustavo aqui, responsável pelo setor de legalização. Primeiramente, doutora Isla, parabéns pela palestra, foi bem esclarecedora esse termo, né, esse documento, que às vezes parece muito jurídico, mas é um documento muito fundamental e estratégico para a empresa,
né? Então, foi uma palestra excelente. Referente aos clientes aqui da Inovacom, sim, a gente já mandou todos os comunicados para as empresas que se aplicam, né, a fazer essa ata anual de abril. Então, todas as empresas que têm mais, né, de 2 sócios, dois pelo menos, a gente já enviou ali o comunicado no comecinho de março, avisando vocês sobre a ata, se vocês queriam fazer esse serviço, tá bom? Então, reforço aqui, qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre o documento, a gente está para auxiliar vocês, se tem algum assunto que já vem sendo ali, né, um empecilho ou é alguma dúvida dentro da empresa, que vocês querem ver se pode colocar em ata, a melhor forma de traduzir isso, né, para colocar na ata, a gente está à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. Perfeito, Gustavo. Olha, eu acho, não sei se alguém vai ter alguma dúvida, mas eu queria trazer mais um ponto que não deu para eu falar ali na apresentação dos slides. Alguns contratos sociais de vocês, ele tem a previsão de que é possível fazer a distribuição de lucros desproporcional sem registro de ata, tá? Sim. Essa é uma dúvida também recorrente, principalmente dos empresários que têm essa cláusula em contrato. O que acontece? Esse contrato por si só, teoricamente, desobriga a empresa de fazer registro de ata, só falando que houve a distribuição de desproporcionalidade. Mas por preciosismo e por conservadorismo, eu sempre recomendo, façam a ata e ratifiquem lá se houve a distribuição de lucros desproporcional para, novamente, evitar conflitos, evitar diz que não me disse, até porque, às vezes, vocês fazem uma alteração contratual agora em 2026, vocês não mexem mais nesse contrato nos próximos 7 anos, mas lá na frente, o seu sócio pode falar, mas está lá desproporcional, mas eu sempre recebi proporcional e agora eu quero receber a minha outra parte, então, para evitar esse tipo de conflitos, a gente acaba sempre orientando. Faça um registro da ata, mesmo que esteja lá no contrato que é desobrigado, só por garantia, só por segurança. Ô, doutora, você trouxe esse ponto bem importante, que realmente os novos contratos, a gente realmente está deixando isso como padrão, mas a ata não é só a desproporcionalidade. A ata, ele vem atualizando, registrando, deixando público algumas mudanças dentro da sociedade, né? Então, isso é importante mesmo, e a gente sempre vai bater na tecla que é para fazer, porque a gente não sabe o que é futuro, a gente não sabe o que espera em processo judicial, né? Cada advogado enxerga uma coisa, o juiz, a gente não sabe o que vai passar na cabeça do juiz, então a gente é melhor pecar por excesso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, eu acho que as pessoas estão sem dúvidas, essa reunião vai ficar gravada, né, e depois, posteriormente, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar aqui para esclarecer. Doutora, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua participação, tá, já tem a carteirinha aqui da Inovacom, pode entrar quando quiser, hein? Gente, obrigada aí pela disponibilidade de todos, um forte abraço e até o mês que vem com mais um assunto aí bem relevante para nós, tá bom? Um abraço. Tchau, dona Carmen. Obrigada. Tchau, Obrigada. obrigada.